Marcelo, meu Deus do céu, como é que nós vamos definir aqui a sua pauta? Porque é uma pauta Sempre temas econômica, leves. né? Mas que afeta muito o nosso futuro, né, Marcelo? Conte-nos, conte-nos. Onde nós vamos parar? O título da pauta é qual o principal desafio do próximo presidente, mas acho que a gente vai chegar na conclusão no final de que o desafio é nosso, dos eleitores aí. Não é fácil não, viu? Bom, a ideia dessa pauta surgiu numa conversa com um amigo, na verdade, né? Me perguntou qual seria, no meu ponto de vista, o maior desafio do presidente que assumirá em janeiro de 23. E de pronto eu respondi que é recuperar o controle do orçamento e da política fiscal do país. Então, na pauta de hoje, eu vou procurar aprofundar os porquês dessa resposta, e para isso a gente vai precisar falar sobre alguns temas relacionados principalmente ao orçamento do governo federal. Acho que pouca gente entende, né? A gente precisa, como cidadão, se envolver nesses temas aí, né? Até para escolher bem os nossos mandatários aí. Ô Marcelo, deixa eu só te interromper um minutinho. Só um Claro. minuto. Não, é que a Bia, que é a nossa produtora, ela mandou uma informação muito, muito importante. Que retornaram naquela época das guerrilhas e das brigas lá na África, 500 mil de portugueses. Só para complementar a informação que ela deu para a gente aqui. Legal. Desculpa, Marcelo, continua. Não, tranquilo. Então, a gente vai falar sobre temas relacionados ao orçamento do governo federal. E o primeiro é a dívida pública. A dívida pública federal atingiu mais de 5,6 trilhões em dezembro passado, dezembro de 21. Estima-se que possa chegar a 6,4 trilhões ao final desse ano. Jean, vou pedir para você colocar a próxima imagem, que é o gasto federal. Isso, esse é o gasto federal realizado, né? O que aconteceu, pago, né, que a gente diz, em 2021. Então, em 2021, o governo federal gastou quase 2 trilhões do orçamento só com juros, amortizações e, principalmente, rolagem da dívida pública, o que representa um aumento de 42% em relação ao valor gasto em 2020, que, por sua vez, já tinha sido 33% superior a 2019. Ou seja, a dívida vem acelerando aí. Então, nos últimos 2 anos, os gastos financeiros com a dívida federal quase dobraram. É claro, a gente precisa fazer um adendo, que em 2020 a dívida foi afetada particularmente pela queda no PIB e pelos gastos extraordinários causados pela pandemia. Mas a explosão do crescimento da dívida pública federal em 2021 se deu principalmente pela emissão de títulos públicos para que o governo pudesse captar mais dinheiro e, portanto, fazer mais dívida e rolar boa parte da dívida existente. Mas também pela aceleração do aumento na taxa de juros, que atualmente, já viu isso em outra edição, é uma das maiores do planeta. Lembrando que a Selic serve de parâmetro para todos os juros praticados pelo mercado. E, portanto, impacta o custo médio da dívida pública também, como a gente viu no episódio 20 do Caras Daí. Bom, mas qual é o impacto desse aumento da dívida pública na economia? Como vimos, o governo se financia emitindo títulos que são adquiridos por investidores. Mas o crédito, ou seja, a quantidade de dinheiro de investidores disponível no mercado tem um limite. Ao pagar juros altos, o governo torna seus títulos um investimento vantajoso. E, portanto, o governo drena boa parte desse capital disponível no mercado. E, ao fazer isso, ele reduz o valor do crédito total disponível no mercado, que empresas e empreendedores do setor privado também usam para financiarem seus projetos, uma vez que a quantidade de dinheiro disponível para o crédito ficou menor e, portanto, mais cara, dificultando, assim, o investimento privado em novos negócios e, consequentemente, atrapalhando o crescimento da economia, a criação de empregos e a geração de renda. E não podemos esquecer da dívida pública em si, que está aumentando, dívida que é paga por todos nós através dos impostos. Em resumo,
O aumento da dívida pública, na prática, é um empréstimo sendo feito, né, sendo usado no financiamento de atividades governamentais, que são menos produtivas que as do setor privado. Bom, dito isso, agora a gente vai para o segundo tema, também relacionado ao orçamento, que são as despesas discricionárias, que são aquelas que o governo tem liberdade para decidir como e quando gastar. Como a gente pode ver no gráfico, boa parte dos mais de 3,8 trilhões de gastos em 2021 se concentram em três contas, né, que foram o pagamento da dívida, como a gente viu, que está em amarelo aí, para a Previdência Social e para o repasse a estados e municípios, que a gente falou, inclusive, no último episódio, até o Júlio questionou, está aí, quase 10% do orçamento é repasse para estados e municípios. Agora sim, por favor, colocar a próxima imagem, que é o orçamento de 2022. Aí eu dei uma simplificada no orçamento para ficar mais tranquilo, para a gente poder entender ele. Em 2022, a gente vai ver que não é diferente. Do total previsto de mais de 4,8 trilhões de orçamento, né, para 2022, somente 145 bilhões são gastos discricionários, que é o que está em verdinho aí no gráfico. Só para deixar essa questão das despesas mais claras, o orçamento público é dividido basicamente em dois grandes grupos de despesas. As obrigatórias, como o pagamento da dívida, que a gente está vendo aí, da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, dos benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, e o repasse para estados e municípios, entre outras. Eu quebrei a dívida pública em dois blocos aí, cinzas, com dois valores, porque é impressionante. A parte maior, que tem cerca de 1 trilhão e 800 aí, é só rolagem da dívida. Então, não é pagamento, é rolagem. Pagamento é só esses quase 600 bilhões que estão embaixo. E o segundo grupo são as discricionárias, né? Como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas, ou seja, inclui investimentos importantes na infraestrutura do país, e no gráfico é possível ver que o que sobra para o governo federal investir, quer dizer, para poder manobrar, é proporcionalmente muito pouco. Bom, voltando ao orçamento, a elaboração do orçamento desse ano foi bem polêmica, primeiro pela flexibilização do teto de gastos e o calote no pagamento dos precatórios, que mesmo tendo sido aberto um espaço fiscal, o governo determinou várias restrições orçamentárias em áreas importantes, e, em alguns casos, colocando em risco a prestação dos serviços fundamentais. Mas se muitas áreas perderam recursos, outras ficaram bem gordinhas. Entre elas, o fundo eleitoral de quase 6 bilhões, que Bolsonaro até chegou a vetar, mas só foi uma jogada ensaiada para a plateia, pois seu veto foi derrubado, imaginem por quem? Pelo seu partido, o PL, e pelos partidos do Centrão, que, como sabemos, passaram a compor a base de sustentação do seu governo. Já coloque a próxima imagem para mim, que são as emendas. Essas daí. Outra conta que está bem recheada é a das emendas parlamentares. Se você também achou os 145 bilhões, que é aquela fatia verde de despesas discricionárias previstas para esse ano, pouco para o governo, saiba que o Congresso passou a controlar livremente o destino de mais de 35 bilhões, que é o ano 2022 aí no gráfico, desse valor já escasso, por meio das emendas parlamentares, incluindo aí a emenda do relator, que ficou conhecida popularmente como orçamento secreto. Para se ter uma ideia, se somarmos todos os valores recuperados pela Lava Jato, chegamos ao valor de 22 bilhões. Ou seja, estamos falando de um valor só para emendas em 2022, 60% maior que tudo que foi levantado pela Operação Lava Jato inteira. Jean, e aí você vê o salto que deu em 2020, a gente vai falar sobre isso. Jean, coloca a próxima imagem para mim, que é o investimento federal. Isso. Já os valores que efetivamente foram destinados pelo governo para serem aplicados diretamente em investimentos, caíram esse ano ao menor nível da história, chegando a pouco mais de 42 bilhões.
Então, esse avanço, esse movimento de avanço do Congresso sobre o orçamento do Poder Executivo se acentuou em 2019, já sob a presidência de Bolsonaro, onde o Congresso ampliou seus poderes por meio das emendas. Duas medidas, em 2019, tornaram as emendas de bancada impositivas e criaram a figura das transferências especiais, que permite o repasse de recursos a estados e municípios sem a necessidade de especificação de como e onde o dinheiro será usado. Medidas, no mínimo, imorais aí, né? Mas a submissão orçamentária de 2020 foi escandalosa. No período mais grave da pandemia, e diante da perda de popularidade e capital político de Bolsonaro e da necessidade de se blindar dos inúmeros pedidos de impeachment, Bolsonaro, então, começou a se articular com o Centrão e apostar alto na disputa das presidências da Câmara e do Senado. Ele ofereceu aos candidatos do Centrão ministérios estratégicos e de porteira fechada, ou seja, incluíam cargos no segundo e terceiro escalões, além desses bilhões de reais para as emendas extra-orçamentais. Assim, o presidente conseguiu eleger seus candidatos para as duas casas. É bom sempre lembrar que, ideologicamente, o Centrão não tem nada de centro, né? Ele é composto por uma direita fisiológica que se inclina à extrema-direita em muitas pautas. Não é à toa que a origem da carreira política de Bolsonaro é justamente o seio do Centrão. Voltando às emendas, as RP9, ou emendas de relator, foram apelidadas de orçamento secreto por não cumprirem os princípios da publicidade, da impessoalidade e da necessária análise do custo-benefício, exigidos para qualquer gasto público. Essas emendas não são obrigatórias e poderiam ser vetadas pelo presidente, garantindo assim os investimentos em áreas fundamentais. Mas Bolsonaro transformou as emendas em um mecanismo de troca para ter apoio do Centrão e, portanto, construir sua base aliada e a maioria do Congresso. Desse modo, as emendas foram oficializadas e passaram a ser negociadas pelos presidentes da Câmara e do Senado. Resumindo, foi a institucionalização do sempre criticado, mas sempre mantido, toma lá, da cá político, que no passado era feito com cargos em estatais e hoje é mais prático, é feito com dinheiro vivo do orçamento. Essa relação promíscua entre o parlamento e o executivo e a concessão do controle do orçamento pelo governo ao Congresso está destruindo, como a gente falou, os pilares constitucionais, deixando as relações entre esses dois poderes repleta de vícios e tornando o poder executivo refém do Congresso. E não é por acaso que os escândalos com dinheiro público começaram a pipocar, com devasfe, tratores, pastores pedindo propina, kits de robótica, superfaturamentos, e provavelmente não vai parar por aí. Bom, já deve ter ficado claro para vocês que toda essa história de dinheiro para emendas parlamentares, investimento público minguando e o descontrole na dívida pública tem tudo a ver com governabilidade e a independência do executivo. Por isso, o maior desafio do próximo presidente eleito, né, é tornar o controle retomar, o controle do orçamento, principalmente as rédeas dos investimentos e tirar a pressão do crescente endividamento estatal. Ou seja, se não correr isso, se não conseguir isso, o Poder Executivo poderá se tornar cada vez mais decorativo e o Parlamento cada vez mais poderoso. Em resumo, quem quer que seja eleito ao Planalto precisará implementar uma repactuação com o Congresso para fazer valer as propostas para o país prometidas pelo próximo governo. Se o cenário atual se mantiver, onde o Congresso indica onde o dinheiro será aplicado unicamente por critérios eleitoreiros e só para aliados, dificilmente sairemos desse atoleiro econômico em que nos encontramos. E, por fim, fica a pergunta: como o atual presidente, agora no PL de Valdemar da Costa Neto, poderá confrontar e dizer não aos seus aliados do Centrão, que estão sendo vitais para replicar sua campanha eleitoral no interior do país e principalmente no Nordeste? E tanto o presidente como o candidato que lidera as pesquisas sinalizam em seus discursos a possibilidade de uma maior flexibilização do teto de gastos, ou até
mesmo a revogação da âncora fiscal, o que pode aumentar tanto o avanço do Centrão no orçamento federal, como a dívida pública. Senhores, então, nossa tarefa aí como eleitores esse ano não vai ser nada simples. É isso aí, Jean. Nossa. Eu vendo esses números aqui, eu fico desesperado, cara. O nosso futuro, o nosso futuro é bem problemático, bem problemático. E não tem muita saída, né, Marcelo? A gente não vê muita saída. Então, o que eu digo a gente precisaria colocar alguém lá que conseguisse sentar e renegociar essa distribuição orçamentária com o Congresso. Porque senão não vai fazer nada, vai ser, como eu te falei, vai ser um poder executivo decorativo, né? Cada vez mais decorativo. Hoje está transformando um parlamentarismo disfarçado, né? Cada vez mais. É o semipresidencialismo, né, que o Temer fala tanto, que na prática já está acontecendo, né? Marcelo, parabéns de novo, uma aula para a gente aqui, nem tenho muito que comentar. Mas você perguntou qual vai ser a grande vítima aí do próximo presidente. Eu acho que a primeira cabeça que vai rolar, assumindo seja quem for, vai ser o teto de gastos. Eu não sou expert em economia como você, mas eu acho que a primeira revogação para tentar botar ordem na casa vai ser revogar o teto de gastos. É um retrocesso, de certo modo, né? Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Mas você concorda que, na verdade, quando o Temer colocou isso, não é porque ele queria limitar gastos públicos ou alguns programas sociais, não é isso, pelo contrário. O que ele queria era segurar o avanço do Congresso para cima do orçamento. Essa foi a ideia do teto de gastos. Se estourar esse teto, adivinha o que vai acontecer? Como o Congresso vai pressionar o Executivo, né? Olha, eu vendo essa palestra do Marcelo, na verdade não é uma palestra, né? É uma aula. Eu fico aqui refletindo comigo, né? E a outra coisa que eu fico pensando aqui, o dólar vai disparar no ano que vem. Segurem as pontas, meus amigos. Porque se tiver a flexibilização do teto de gastos, continuando essa toada aí que está de despesas, né? Eu estou chegando a outra conclusão aqui enquanto estou falando. Cara, eu vou votar no Ciro Gomes com aquela política que ele tem de contenção. Porque ele vive batendo nessa tecla da renegociação dos juros e não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Nós estamos numa rascada sem fim, né, Marcelo? Não tenha dúvida. Eu realmente, você olha isso daí e olha para os programas ausentes, né? Quer dizer, ninguém está atacando os principais problemas, ninguém está falando nada, só ficam falando de Supremo, de graça, de liberdade, que é tudo blá, 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 vamos combinar, que os problemas, assim, a boiada está passando, como diz, né? A gente está preocupado a gente tá preocupado com o boizinho aqui e a boiada passando lá atrás, ó. O presidente conversando com o WhatsApp, agora o Elon Musk lá com o Twitter, então tudo isso é cortina de fumaça, tudo isso a gente sabe disso. Mas tem que falar isso, aliás, tem que combinar com o povão. Aliás, eu vi uma entrevista do Ricardo Barros no UOL, não sei se vocês chegaram a ter oportunidade. Grande Ricardo Barros, grande. Ele defendendo o orçamento secreto, meu Deus do céu. Não tem a dúvida, né? Nossa, assim, é triste. Se vocês tiverem oportunidade, procurem no UOL aí a entrevista com o Ricardo Barros. Era de chorar.